E aí, gente boa? Aqui é o professor Joel e eu vou resolver com vocês aqui a questão número 8 da prova da URGS 2022, que, na minha opinião, foi a questão mais difícil dessa edição. Então, te convido aí a ficar ligado até o último minutinho aí do vídeo, né, para acompanhar passo a passo essa resolução. E, claro, te convidar aí, se tu ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal para ficar por dentro aí de todas as publicações, né, que eu vou lançando semanalmente, sempre tem alguma novidade, tá bem? Acompanha comigo aí essa questãozinha. Olha só, na figura abaixo, o ABCD é um quadrado. Então, ele já me garante, né, que essa figura é um quadrado, de lado A, já está em destaque aqui, e AB e BD são arcos de circunferência. Ó. AB é um arco de circunferência, BD é outro arco de circunferência, perfeito? E como é um quadrado, ó, eu já vou destacar aqui, ó, no canto aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Ó. Vou puxar um cantinho aqui, ó, o ângulo reto, tá? Para os dois lados, tá? Vou desenhar só do lado esquerdo aqui para facilitar. E a pergunta do exercício é qual é a área da região sombreada? Percebam que eu tenho, né, dois pedaços aqui, né, achurados, pintadinhos. Ele quer saber a área dessas duas partes, que eu vou calculá-las separadamente, tá bem? Eu vou chamar esta regiãozinha aqui, ó, de área 1 e esta outra região de área 2. Vou pensar na área 1. Percebam que AB é um arco de circunferência. Tá? E mais ainda, né? Como as extremidades aqui estão nos vértices do meu quadrado, A até B, percebam que o diâmetro dessa semicircunferência é exatamente o lado do quadrado. Então, galera, se eu traçar aqui, ó, uma linha reta, bem nesse ponto de encontro aqui, ó, eu vou dividir esta figura aí, ó, bem no meio, tá? Eu vou ter aqui, ó, duas metades, né? Ou seja, né, eu tinha uma metade de uma circunferência e eu dividi agora em duas outras metades. Então, se eu pensar isso daqui, ó, é um quarto de circunferência. Concorda comigo? Ah, bom, então qual vai ser o meu raciocínio para calcular essa área 1, né? Percebam também que daqui para cá, obrigatoriamente, ó, é o raio, já que isso aqui é o lado do quadrado, isso aqui é uma semicircunferência, né, um arco de circunferência, vai ser a metade, porque é o diâmetro, certo? Então, se tudo é A, isto daqui vale A sobre 2. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou calcular, para chegar na área 1, eu vou calcular a área de toda essa região em vermelho. Então, qual é o raciocínio para chegar na área 1? Tá? Vai ser aquela área em vermelho, que é um pedaço do círculo, que é um setor circular, mas na verdade, né, é um ângulo de 90, né, porque eu estou traçando uma linha reta, que é o apótema do quadrado, né, está saindo do centro do quadrado perpendicularmente ao ponto médio. Cai sempre no ponto médio e garante um ângulo de 90 graus. Então, aqui obrigatoriamente tem que ser um ângulo de 90 mesmo. Tá? Então, essa área em vermelho seria a área do meu círculo dividido por 4. Então, eu vou fazer assim, ó, área do círculo sobre 4, ou um quarto da área do círculo. Tá? Só que para chegar na área 1, eu tenho que descontar ainda o quê? Né? Porque não é todo esse um quarto, né, que está pintado, é só esse cantinho aí, ó. Eu tenho que descontar o quê? Esse triângulo retângulo. Então, a área 1 vai ser a área do círculo sobre 4 menos a área daquele triângulo ali, que é um triângulo retângulo. Lembrando, né, como é que eu calculo a área de círculo? Né? Π vezes o raio ao quadrado. Como é que eu calculo a área de triângulo? Né? É a base do triângulo vezes a altura do triângulo sobre 2. Vamos jogar aqui? A área do círculo, área 1, né, no caso, vai ser a área do círculo, que é π, vezes o raio desse círculo, né, que é o a meios, certo? Ó, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio, isso aqui é metade do lado, que era a, então é a sobre 2, ó. A sobre 2 ao quadrado. Só que isso eu tenho que dividir por 4, então eu vou multiplicar por um quarto no final. Para não ficar fração sobre fração, fica melhor assim. Menos a área do triângulo. Como é que eu calculo a área de triângulo? É a base vezes a altura sobre 2. Quando o triângulo é retângulo, a base é um cateto, a altura é outro cateto. Aqui também é A meio, certo ou não? Ó, aqui também é A sobre 2.
Então, é cateto, que é base, vezes outro cateto, que é altura, dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que eu multiplicar por 1/2. Quanto é que dá isso, então? Área 1 vai ser igual a π vezes. Aqui eu tenho uma fração elevada ao quadrado, então eu vou elevar o a ao quadrado e vou elevar o 2 ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado sobre 4 vezes 1/4 menos aqui, multiplicação de frações em linha, a vezes 1 ao quadrado, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, vai ficar a ao quadrado sobre 8. Logo, a área 1 vai ficar assim, ó. Essa multiplicação aqui, ó, vai dar π ao quadrado sobre 16. π ao quadrado sobre 16. Menos a ao quadrado sobre 8. Que, por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Poderia botar em evidência, enfim, mas vou deixar assim. Vamos descobrir o que vai acontecer com a área 2, tá? Agora, vamos pensar como que a gente chega na área 2, tá? Área 2 agora. Bom, percebam, ó, aqui eu tenho o segmento AB, aqui eu tenho o segmento AD, tá? Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? Porque A é o canto do quadrado, é o vértice do quadrado, certo ou não? E BD, ó, é um arco de circunferência. É um arco de circunferência maior, ó, cujo raio é o próprio lado do quadrado. Ou seja, eu tenho outro 1/4 de circunferência, certo ou não? Poderia pensar assim. Só que para chegar na área 2, né, eu teria que tirar essas partes aqui, que daria muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou facilitar a vida. Ó. Eu vou retirar aqui, ó, esse pedaço. Eu vou traçar esta outra linha aqui. Olha aqui. Tá? Eu continuo tendo um pedaço de um círculo, cujo raio continua sendo A. A questão é quanto é que vale este ângulo aqui, porque agora não é mais 90 graus. Se a gente olhar aqui, ó, o AC é diagonal de um quadrado. E lembrando lá da geometria plana, a diagonal de um quadrado ela também é bissetriz, ela divide o ângulo de 90 graus ao meio. Então, aqui, obrigatoriamente, eu vou ter um ângulo de 45 graus. Então, essa fatia do círculo aqui, ela é proporcional à área do círculo inteiro. Eu tenho que descobrir, né, que fração do círculo é essa. E para fazer isso, é só dividir 360, que é uma volta completa, por 45, certo? 360 dividido por 45 vai dar 8. 5 vezes 8 é 40, tá? Vão 4. 4 vezes 8 é 32, mais 4 é 36. Ou seja, essa fatia do círculo aqui, ó, ela representa 1/8 da área do círculo inteiro. Então, o que eu vou fazer para chegar na área 2? Eu vou calcular a área de toda essa região verde, que é 1/8 da área do círculo, que agora o raio é A. Só que para chegar na área 2, depois que eu calcular a área de tudo isso, eu tenho que retirar a parte branca. O que é a parte branca? É a área do triângulo e é 1/4 de um círculo. Ou seja, eu tenho que retirar exatamente, ó, o que eu já calculei lá em cima, que é a 1/4 do círculo e o triângulo junto. Então, menos, tá? A área do triângulo, que é cateto vezes cateto sobre 2 vezes 1/2, e menos ainda 1/4 do círculo, ou seja, 1/4 da área de um círculo, que é π, só que agora esse círculo é o pequenininho, que o raio dele é a meios, ao quadrado, certo? Então, já vou copiar aqui, porque eu já fiz isso na linha de cima, tá? Vamos fechar aqui, a área 2, 1/8 da área de um círculo, só que, repito, né? Essa área verde aqui, o círculo é o grandão, o raio dele é A. Então, é π vezes o raio que é A ao quadrado. Menos, aqui vai ficar A ao quadrado sobre 8, essa multiplicação a gente já fez, menos os 16, os π, desculpa, né? 16 não, menos π ao quadrado
sobre 16, tá? Exatamente essas duas contas aqui, só que agora os dois são negativos, que eu tenho que descontar os dois, tá? Descontar as duas partes brancas para sobrar a parte pintadinha ali, que seria a minha área 2, tá? Bom, só que aqui, ó, π ao quadrado sobre 8 e π ao quadrado sobre 16, esses dois eu consigo juntar eles, certo? Só que os denominadores são diferentes. Vamos só reescrever de novo, ó. Eu tenho aqui o seguinte, ó, área 2 igual a π ao quadrado sobre 8, tá? Deixa eu arrumar esse 8 aqui. Vou trazer aquele último, né, a terceira fração para cá, para juntar aqui, ó, menos π ao quadrado sobre 16, e esse ao quadrado sobre 8 eu vou deixar aqui, tá? Só que eu só posso juntar essas duas frações, né, se os denominadores forem iguais. Não são. O que que a gente costuma fazer? O MMC. Ou vou fazer diferente, para não ter que fazer MMC só entre esses dois, porque esse aqui eu não consigo juntar, né? Porque aqui tem π e aqui não tem, tá? Eu vou juntar os que tem a mesma parte literal aqui em cima, tá? Com o π incluído, tá? Além de ter o mesmo a ao quadrado, aqui tem π, então eu vou conseguir somar esses dois caras. Eu vou trabalhar com frações equivalentes, ó. Que número vezes 8 dá 16? 2. Certo ou não? Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 2, eu vou ter o 16. Só que se eu multiplico embaixo por 2, eu multiplico em cima também por 2. Aí eu tenho duas frações equivalentes, eu vou poder somar com o mesmo denominador, obviamente, né? Que é o meu objetivo, ó. Então, a área 2 vai ficar assim, ó. 2π ao quadrado sobre 16 menos π ao quadrado sobre 16, estou só copiando, menos ao quadrado sobre 8. Aí esses dois aqui, eu junto eles. 2π ao quadrado menos 1π ao quadrado vai dar 1π ao quadrado sobre 16. Então, a área 2 vai ficar π ao quadrado sobre 16 menos ao quadrado sobre 8. Tá? Essa é a área 2 e eu já tinha lá em cima a área 1. O que que ele quer, né? Ele quer a área sombreada. O que que vai ser a área sombreada? Vai ser a soma dessas duas áreas. Então, ó, vou fazer agora em vermelho a área sombreada. Vai ser a área 1, que é π ao quadrado sobre 16, menos ao quadrado sobre 8, mais a área 2, que deu π ao quadrado sobre 16, menos ao quadrado sobre 8. Tá? Deu exatamente igual, né? A área 1 com a área 2. Tá? Será que eu fiz certinho aqui? Deixa eu só conferir aqui rapidinho aqui. 2 menos 1 dá 1, ao quadrado sobre 8. Deu π ao quadrado sobre 8. Então, juntando isso, eu vou ter o seguinte, ó. Coincidentemente, as duas áreas deram idênticas, né? Então, vai ter 2π ao quadrado sobre 16 menos 2 ao quadrado sobre 8, certo? Bom, se eu simplificar aqui a primeira fração, o 2 com 16, vai sobrar um 8 aqui embaixo. Então, deixa eu arrastar aqui para cima. O que que eu tenho para a área sombreada? Eu vou ter π ao quadrado sobre 8 menos 2 ao quadrado sobre 8. Tá? Tranquilo até aí? Feito? Estão conseguindo acompanhar, certo ou não? Bom, quem é que eu posso colocar em evidência aí para tentar chegar numa das respostas? Ó, eu posso colocar em evidência, ó, o a ao quadrado é comum a todo mundo e o 8. Então, colocando o a ao quadrado sobre 8 em evidência, esse termo vai multiplicar o que sobrou. O que que sobrou? Sobrou o π lá na frente e sobrou o 2 aqui na frente. Ó, sobra esse π e sobra esse 2. Olha aí a resposta certa. Letra E, pelo gabarito. Perfeito? Espero que vocês tenham acompanhado. Se vocês não conseguiram, se perderem algum passo, né? Tenta deixar nos comentários aí que eu vou te responder. Um grande abraço, até a próxima questão.